Oi, eu sou a professora Paula. Hoje a gente vai ver indicadores e distribuição de frequência, uma sequência de aulas sendo desenvolvidas para o IFSC. Essa aula vai ser dividida em 3 vídeos, então esse aula 1 é o nosso primeiro vídeo de indicadores e distribuição de frequência. Então, indicadores. O que são indicadores? A gente vê isso o tempo todo no jornal, no nosso dia a dia, por exemplo, densidade demográfica. Vira e mexe a gente escuta esse tipo de indicador. Taxa de evasão escolar, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, entre vários outros indicadores que fazem parte do nosso dia a dia. Por que eles são importantes? Eles ajudam a gente a tomar decisões, principalmente o governo, sobre políticas públicas. Densidade demográfica, uma região tem pouca gente, pode ter incentivos para crescer, para ocupar mais espaço. Uma região que tenha uma densidade demográfica muito grande, tem muita gente naquela região, precisa de políticas que controlem o crescimento. Então, não pode mais construir prédios muito altos, coisas do tipo para não sobrecarregar a região. Taxa de evasão escolar. Numa região está tendo muita evasão, então tem que se descobrir por quê, tentar fazer políticas para tentar não ter esses jovens saindo da escola. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade, cada um deles vai ter o seu papel importante na sociedade, então toda essa coleta de informações ajuda a gente a poder melhorar a nossa sociedade e entender o que está acontecendo. Por exemplo, a taxa de natalidade está caindo nos últimos anos, dá para ver aqui pelo gráfico. Então, às vezes o governo também pode fazer algumas políticas que incentivem as pessoas a terem mais filhos, porque se cai muito, a gente vai ter uma inversão da nossa população, a gente vai ter muita gente velha e pouca gente nova, o que eles chamam de inversão de pirâmide, e aí isso pode vir a dar sérios problemas para as aposentadorias, para o INSS. Então, são várias informações que podem ser retiradas daqui. Então, o que são exatamente indicadores? São recursos estatísticos destinados à comparação de variáveis. Sua aplicação permite quantificar as mudanças ocorridas entre as variáveis estudadas durante um certo período. Foi o que a gente acabou de falar ali, né? Então, vai ver as mudanças ocorridas e determinar se elas foram boas, se foram ruins, o que precisa ser feito para poder melhorar ainda mais elas. Os 3 tipos de coeficientes de indicadores que a gente vai ver são os coeficientes, taxas e índices. Os coeficientes, eles são feitos através de uma razão, de uma divisão entre 2 números de ocorrência do número. É a razão, ou seja, a divisão entre o número de ocorrências e o número total. Ou seja, a razão e divisão entre 2 números de mesma espécie. População por população, área por área, dinheiro por dinheiro, coisas desse tipo. A gente vai ver alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, coeficiente de natalidade, número de pessoas que nasceu pela população total. É pessoas por pessoas. Coeficiente de evasão escolar, número de evadidos pelo número inicial de matrículas. Número de alunos por número de alunos, só que em condições diferentes, mas continua sendo o número de alunos. Coeficiente de peças com defeitos. Número de peças com defeitos pela produção total. Número de peças por número de peças. Então, sempre são das mesmas espécies. Vamos resolver um exemplo aqui. Uma escola inicia o ano com 350 alunos matriculados. No final do ano eram 290 alunos. Calcule o coeficiente de evasão. Então, como é que a gente vai calcular esse coeficiente? A gente sabe que, inicialmente, a gente tinha 350 alunos. E no final, a gente tinha 290. Então, a gente precisa descobrir quantos alunos saíram, ou seja, a gente precisa fazer essa diferença. Inicial menos final. Nesse caso, inicial menos final, porque tinha mais no começo e menos no final, né? Então, se a gente fizer número de alunos que evadiram, não vai caber ali. De evasão da escola. Então, isso aqui vai ser o número inicial, 350, menos 290. E aí, então, o nosso coeficiente de evasão vai ser essa diferença aqui, que a gente sabe que vai dar 60, 350 menos 90, 60, dividido pelo número total no início, 350.
Se a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar um coeficiente de 0,1714. Então, o coeficiente de evasão escolar é esse aqui. Coeficiente, às vezes, eles não ajudam muito a gente compreender o que está acontecendo. Então, geralmente, nesses casos, a gente usa a taxa. Então, o que é a taxa? A taxa são os coeficientes multiplicados por uma potência de 10. Ou seja, quando a gente multiplica por 100, a gente vai ter porcentagem. Às vezes, essas taxas apresentam como por milhão de habitantes, por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes, dependendo do interesse naquele contexto. Então, se a gente pegar de novo aquele exemplo anterior e agora calcular a taxa. Então, a gente sabe que o coeficiente de evasão é 0,1714. Então, qual que vai ser a taxa de evasão? Vai ser o coeficiente 0,1714 vezes 100%. Então, isso aqui vai dar 17,14%. Essa é a taxa de evasão. Quando a gente fala em porcentagem, dá uma noção melhor para a gente, né? Quantos por cento dos alunos saíram da escola, ao invés do coeficiente. Mas a gente precisa do coeficiente para poder encontrar a taxa. Existem alguns casos que dá para usar diretamente o coeficiente, por exemplo, em algumas aplicações da física, mas na parte de estatística, geralmente a gente trabalha com as porcentagens, que fica um pouquinho mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem um exemplo de número de mortes pelo Covid no mundo. Então, aqui a gente tem vários países e as taxas de morte, o número de mortes naquele país, e a gente tem a população total daquele país, todos naquela mesma data. Então, a gente pode observar aqui que o número de mortes nos Estados Unidos é muito grande. O número no Brasil é bem grande também, na Índia. Mas, será que essa informação é suficiente para a gente poder tirar alguma conclusão? Porque, olha só, eles são países que têm muito mais pessoas do que esses outros países aqui. Um país que tem mais pessoas, é esperado que morra mais gente. Então, é difícil a gente poder analisar isso através de valores brutos, assim. Então, o que é feito algumas vezes? É utilizado essas taxas, tipo, por 1 milhão de habitantes. Então, a gente meio que normaliza todas elas em função de um número, para a gente poder comparar eles melhor. Então, proporcionalmente, aquele tamanho de população, quantas pessoas estão morrendo. Então, aqui a gente tem um ranking diferente do que a gente tinha anteriormente, né? Quando era por valores absolutos de morte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular esses dois que estão faltando aí, do Peru e do Brasil. Então, aqui no Peru, a gente vai ter 191 mortes, 191.073 mortes, e o número da população é 32.971.846. E aqui no Brasil, a gente tem esses outros dois valores aqui. Então, como a gente faz para calcular a taxa por 1.000 habitantes, ou por 1 milhão de habitantes, dependendo do caso? Quando a gente quer por 1.000 habitantes, a gente pega o número total, o número que a gente quer, por exemplo, o número de homicídios, divide pelo número de habitantes. Lembra que a taxa pode ser ou não utilizados os mesmos, as mesmas variáveis, multiplica por o número que a gente quer. Se era por cento, multiplica por 100. Se era por 1.000 habitantes, multiplica por 1.000. Se é por 100.000, multiplica por 100.000. Como a gente quer por 1 milhão de habitantes, a gente vai multiplicar por 1 milhão de habitantes. Então, vamos calcular aqui, no Peru. Qual que é a taxa de mortalidade por milhão de habitantes? Então, a gente tem o seguinte, a gente tinha lá o número de pessoas que morreram, que é 509 mil. Opa! O número de habitantes que morreu no Peru é 191.073. Dividido pelo número de pessoas que tem no Peru, 32.971.846,
Fazendo essa divisão e multiplicando isso por 1.000, por 1 milhão, porque a gente quer a taxa por 1 milhão de habitantes. Então, vamos multiplicar por 1 milhão. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar a 5.795. Esse é o número de taxa de mortes por milhão de habitantes. E no Brasil? O número de mortes no Brasil era 509.141. Então, aqui, 509.141, dividido pela população do Brasil. 559.409, multiplicado por 1 milhão. E isso aqui vai dar 2.395. Então, se a gente voltar lá e olhar aqui a taxa, faz sentido, né? O Brasil e o Peru com esses valores. O Peru aqui está com 5.795 em primeiro lugar, e o Brasil em sétimo, com 2.395. Número de mortes por milhão de habitantes, que é uma taxa muito mais fácil de ser utilizada para comparação do que os valores absolutos. Então, aqui é o número de mortos pelo número total multiplicado por 1 milhão de habitantes. Os índices. Os índices são razões entre valores de variáveis de espécies diferentes ou com características diferentes. Portanto, não existe uma relação da parte para o todo. Como foi o caso que a gente viu aqui, número de homicídios pelo número de habitantes. Ah, não, aqui o número de homicídios por número de habitantes, a gente está falando ainda em coeficiente. É número de pessoas por número de pessoas. Mas a gente pode encontrar outros exemplos que eles não sejam da mesma natureza. Por exemplo, a renda per capita. Aqui é o valor pela população. Então, é dinheiro por número de pessoas. Outro exemplo, a densidade populacional, densidade demográfica. Aqui é, no caso, a densidade populacional, número de pessoas pelo número da área superficial que a gente tem. Então, geralmente, os coeficientes utilizam razões entre números da mesma espécie e o índice de espécies diferentes. Vamos analisar agora por que algumas informações elas podem ser confusas estatisticamente, porque a gente tem que analisar muito bem se aquele índice que a gente está usando está dando informação suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, essa notícia aqui. O Brasil gasta anualmente em educação pública cerca de 6% do Produto Interno Bruto, o PIB. Soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Esse valor é superior à média dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 5,5%. Então, está dizendo que o Brasil está investindo mais que a maioria daqueles países em desenvolvimento. Aqui tem um outro trecho dessa mesma notícia. Segundo o relatório, o gasto brasileiro também supera de países como Argentina, Colômbia, Chile, México e Estados Unidos. Mas aí a gente pensa, tá, ele está falando em porcentagem do PIB, ele está falando em valores brutos para a gente, um dinheiro, quantos por cento daquele valor ele está colocando. Mas será que se a gente analisar, que nem o caso das mortes, países de tamanhos diferentes, a gente pode analisar só a porcentagem em relação ao PIB? Um país mais rico, mas menor, será que ele estaria investindo proporcionalmente ao número de alunos? E quando a gente olha essa análise um pouquinho melhor, a gente vê que o Brasil não está investindo tão mais assim. O Chile investe mais por número de alunos do que o Brasil, mesmo que ele invista a porcentagem em relação ao produto bruto deles menor. Então, se uma pessoa investe mais em educação na família dela do que o vizinho, mas ela tem 4 filhos e o vizinho só tem um, quem está pagando uma escola mais cara? Ou está investindo mais em educação? Um tem 4 filhos, se dividir aquilo por 4, talvez ele esteja indo uma escola mais barata do que o do vizinho, porque ele tem que analisar a quantidade de filhos que ele tem.
E a mesma coisa quando a gente está analisando em relação ao investimento do país. Se ele tem mais alunos, ele tem que investir mais. Outras características que também poderiam ser levadas em consideração aqui é o estágio que já está. Se eu já tenho escolas formadas com biblioteca, com computador, eu não preciso investir tanto, porque eu só preciso da manutenção. Se eu ainda falta escola, se ainda falta estrutura, eu tenho que investir mais do que aquele país que já tem uma estrutura fixa. Então, a gente tem que analisar todas essas outras informações e não só essas informações de notícia, como elas são dadas assim brutamente, porque às vezes elas podem levar a gente a concluir coisas que não é exatamente a verdade. Não é que ela seja mentira, mas ela não está trazendo a informação completa que a gente precisa para poder analisar o contexto. Então, vamos fazer um exemplo sobre taxa. Sabendo que a população estimada em Joinville em 2020 é de 597.658 habitantes, e que a área da superfície de Joinville é 1.125,70 km². Calcule o índice da densidade demográfica. Então, a densidade demográfica vai ser o número de habitantes, 597.658, dividido pela área, 1.125,70. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar no valor de 530,92 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente tem 530 pessoas a cada quilômetro quadrado em Joinville. É isso que está dizendo essa informação aqui. Porque às vezes a gente pode ter um estado que tem uma área pequenininha, um monte de gente, mas o outro tem o mesmo número de pessoas com uma área muito maior. Então, a gente não consegue trabalhar com esses valores brutos, assim, só falar em área ou só falar em tamanho de população. Quando a gente trabalha com esse índice habitantes por quilômetro quadrado, a gente consegue ter uma noção melhor de comparação, se uma cidade tem muita gente ou pouca gente. Aqui, outro exemplo. A população estimada em Joinville em 2020, aquele valor que a gente já viu anteriormente, e a quantidade de nascidos em Joinville. Ó, a gente tem 7.815. Como a gente viu, essa taxa está diminuindo cada vez mais. Então, ele quer que calcule a taxa de natalidade por 1.000 habitantes. Então, natalidade. Vou tomar um exemplo. Vai ser o número de pessoas que nasceram, 7.815, dividido pelo número total que a gente tinha lá, 597.658, vezes 1.000 habitantes, porque a gente quer a taxa por 1.000 habitantes. Se a gente resolver essa conta, a gente vai encontrar o valor de 0,0... Opa, desculpa. A gente vai encontrar o valor de 13,07 nascidos por 1.000 habitantes. Por que é interessante saber a taxa de natalidade de uma região? A prefeitura pode saber se precisa abrir mais creches, mais escolas ou não, se o número está diminuindo, então quer dizer que ali não vai faltar vaga daqui a um tempo, não quer dizer que ele não precisa abrir agora porque está faltando vaga, mas talvez ele não precise, num bairro que já esteja estabilizando o número de nascidos com o número de vagas nas creches, talvez não precise de incentivo, mas numa outra região que ainda continua tendo muita falta de creche e a taxa de natalidade naquele bairro pode não ter diminuído, porque a gente está falando em valores absolutos em Joinville, não por bairro, a gente poderia analisar essas informações por bairro, e aí definir em quais regiões precisam de mais incentivo de dinheiro. Então, para finalizar a aula de hoje, o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente analisa informações estatísticas? Analisar a fonte de onde está vindo a notícia. A gente tem muitas fake news acontecendo nos últimos dias e muita informação que não é verdade. As fontes confiáveis de notícias, jornais, que a gente conhece, não vou citar nomes, eles
talvez possam até trazer uma informação errada, mas eles às vezes se retratam, você tem com quem ir atrás e falar, a pessoa assina o nome dela naquela notícia. Quando a gente vê fontes que não tem nome de alguém que assume aquela responsabilidade por aquela informação, que assume a responsabilidade pela pesquisa, geralmente elas são fake news. Analisar exatamente o que os dados estão dizendo, ver se não tem informação escondida ali, se eles não estão usando da falta de informação para enganar ou distorcer a informação. Terceiro, observar se os dados fornecem todas as informações necessárias para analisar, né? Eu já falei isso ali. Buscar mais informações sobre como foi feita a pesquisa. Então, quem patrocinou aquela pesquisa, isso às vezes é importante. O tamanho da amostra que foi analisado. Por exemplo, a gente teve aquela notícia sobre o medicamento da cloroquina, que foi feita uma pesquisa na França, dizendo que ele tinha efeitos de cura contra o Covid, só que ele foi feito com menos de 30 pessoas. Isso não é um tamanho de amostra razoável para a gente poder confiar. Até o laboratório que soltou essa notícia já se retratou e já apagou. Mas se a gente analisa o tamanho da amostra, nossa, uma amostra muito pequena, a gente já sabe que não vale a pena levar a sério. Ah, eu fiz uma pesquisa com 2 pessoas e 100% daquelas pessoas gostam daquilo. Pô, 2 pessoas? Como é que eu posso? Podia ser um casal? Como foi feita a coleta de dados? Ah, eu vou no motoclube e pergunto para as pessoas se elas acham seguro andar de moto e 95% das pessoas disseram que sim. Mas eu só perguntei para pessoas que andam de moto, como é que essa informação pode ser relevante? Então, a gente tem que tomar cuidado com qual é o grupo que foi analisado essas informações. Essa parte aqui de patrocínio de pesquisa, tem uma notícia aqui falando sobre a indústria açucareira dos Estados Unidos, que boicotou algumas pesquisas porque falavam mal do açúcar. Então, às vezes, a empresa pode patrocinar uma pesquisa que diga aquilo que interessa para ela, enquanto a outra pesquisa não está tendo verba, mas porque não é de interesse de ninguém. Então, algumas coisas que ajudam isso a evitar esse tipo de engano é que os periódicos, hoje em dia, artigos, eles são revisados por pares, ou seja, quando alguém publica uma informação, outras pessoas vão conferir se aquela informação é verdadeira. Então, se é um artigo que tem referência, foi revisado por pares, ele ganha um pouco mais de credibilidade para isso. Então, a gente vai parar por aqui a aula de hoje e vocês têm alguns exercícios para resolver. Ainda vão ter mais 2 aulas para terminar essa sequência de indicadores e frequências. As próximas aulas a gente vai trabalhar com frequências.